Olá, estamos de volta. Esse é o Saúde Ativa, partindo para o terceiro bloco. Estávamos falando agora há pouco sobre doenças do ombro e do cotovelo com o Dr. Márcio Cavalcante, que é ortopedista, inclusive tem especialização nessa área, no ombro e no cotovelo, e atende aqui em Campina Grande. Daqui a pouquinho vou passar mais informações sobre ele. Já agradecer a audiência, inclusive as pessoas que entram em contato conosco através das nossas redes sociais, do Instagram, do perfil do Instagram do Saúde Ativa, que é o _ Saúde Ativa _. Você pode ver as suas perguntas durante toda a semana, independente da área, independente da dúvida, a gente vai fazer uma varredura naquilo que você mandou pra gente, para trazer aqui para os nossos profissionais nos estúdios e tentar responder ao máximo as suas dúvidas, dar dicas, discutir sobre esses assuntos, inclusive quebrar tabus também. O Saúde Ativa está aqui para isso, para quebrar esses tabus, esses paradigmas e para aproximar ainda mais você do profissional, o paciente do profissional. É isso que é mais importante, né? Bom, mas tem parceiros que nos ajudam nessa caminhada, a gente não pode esquecer de citá-los aqui. Um deles é o próprio Dr. Márcio, que está conosco hoje nos estúdios. O Dr. Márcio é ortopedista, é traumatologista, tem especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também em traumatologia do esporte. Ele atende lá na Clínica Maior, na rua Nilo Peçanha, número 636, fica em frente à Igreja do Rosário, muito fácil de encontrar, é um ponto bem conhecido aqui na cidade, e atende também na Campo Imagem, que fica na rua Rodrigues Alves, 603, no bairro da Prata. Para marcar sua consulta, você liga para o 3341 1089. Para mais informações, acesse o portal marciocavalcante.med.br. Olha só, outra parceira nossa também é a Ótica Prisma. Você que está querendo uma armação de qualidade, daquelas que ficam bem no rosto e duram muito tempo, passa na Ótica Prisma. Lá você encontra as melhores marcas: Ana Hickman, Ray-Ban, Graça Massafera, Attitude, Extreme, Mormai, Speedo e muito mais. A Ótica Prisma tem técnicos especializados e os seus óculos de grau ficam prontos rapidinho. Aproveita e dá uma olhada nos seus óculos de sol. A Ótica Prisma fica na rua Afonso Campos, número 2B, no centro da cidade. Também na rua Campos Sales, 230, lá no Zé Pinheiro. Telefones para contato 3341 0043 e 3322 4401. Olha só, outro parceiro nosso também é o CPO, que é o Centro Paraibano de Oncologia e Hematologia, que disponibiliza uma sede aqui em Campina para dar suporte e oferecer de maneira especializada os melhores tratamentos oncológicos para os seus pacientes. A gente sabe que é um momento muito delicado nessa questão do câncer, existem muitos tabus que giram em torno desse assunto, mas o CPO vem aqui para a cidade justamente para quebrar todos esses paradigmas. O CPO fica na rua Capitão João Alves de Lira, número 893, no bairro da Bela Vista. O telefone para contato 3321 1806. Outro parceiraço nosso também é o Dr. Rodrigo Vieira, que é cardiologista, ele é intervencionista e também professor acadêmico. Ele atende lá na Provasc, que é uma clínica especializada justamente na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Você ainda conta com exames como teste ergométrico, mapa, Holter, entre outros, dentro da própria clínica. A Provasc fica na rua Sandra Borborema, número 61, no centro da cidade. O telefone para contato 2102 5560. Outra parceira nossa aqui também do programa é a Clínica Doutor Na Hora. Você consegue marcar consultas de maneira muito mais fácil, muito mais simples. É só acessar drnahora.com.br ou mandar um WhatsApp para o 981940606. São mais de 30 especialidades, exames laboratoriais, cardiológicos, de imagem, ginecológicos, enfim, uma infinidade de exames e de serviços para você. Comodidade é com a Clínica Doutor Na Hora, atendendo em 2 pontos aqui na cidade, tanto no ponto 100 réis, quanto também na Praça da Bandeira, ambos no centro da cidade, tá? Outro parceiro nosso também é o Dr. Antônio Henriques, que ele é ginecologista, é obstetra, além de professor e coordenador acadêmico. Ele atende lá na rua Santa Clara, na Clínica Santa Clara, perdão, na rua Duque de Caxias, 630, no bairro da Prata. Telefones para você marcar sua consulta, 3099-6227 e 99958-4401. O Dr. Antônio Henriques, ele dá um apoio aí para as mulheres no cuidado rotineiro, no dia a dia, como também até mesmo na gestação. Bom, procura o Dr. Antônio Henriques, que ele vai orientar bem a sua saúde. Falando em saúde, a gente vai retomar esse assunto aqui, né? Estávamos falando sobre a saúde do ombro e do cotovelo. Antes da gente falar um pouco mais a respeito, tem um questionamento aqui que, na verdade, é de mais de um telespectador, doutor, sobre os famosos estralos no ombro, né? Os estalos do ombro. As pessoas se questionam muito, isso é normal? Eu sempre tive isso a minha vida toda, será que isso um dia pode me prejudicar? É normal ou não é? Ter estralos nas articulações é normal, não chega a ser um problema. O problema é quando nós temos estralos associados a alguma outra coisa, como dores, como limitação, ou como em alguma articulação, tem que ter a luxação, a articulação sai do lugar, como o ombro, por exemplo.
Pacientes que têm lesão, algum síndrome do impacto, alguma lesão do manguito, as famosas bursites, eles podem ter estralos rangidos dentro do ombro na movimentação. O paciente fala como se tivesse uma areia dentro do ombro, às vezes ele fala que dá um movimento e faz um estralo, um estralido. Isso às vezes está relacionado ao problema do tendão que está machucado, que está inflamado. Mas aí nós vamos ter outras características, não só o estralo. Mas o estralo, puro e simples, ele normalmente não gera grande problema, não gera limitação. Inclusive, tem algumas pessoas que se queixam justamente dessa questão do estralo, acompanhado de uma certa dor. Então aí já parte para outro problema, tem que investigar melhor, né, doutor? Dor é sempre sinal de alerta. Quando nós sentimos dor, nós temos que investigar o porquê que está gerando essa dor, o que está acontecendo. Se a gente tem um estralo associado à dor, a gente tem que investigar. Existe normalmente algo fora do normal, do habitual, e aí isso pode gerar alguma limitação mais na frente. Então, estralo puro e simples, não, é tranquilo, você pode ter e não ter grande problema. Estralos e dores, estralo algum outro sintoma, aí é ter que tomar cuidado, tem que investigar, tem que procurar saber o que está gerando esse estralo e essa dor para fazer o tratamento adequado. Pois é, antes da gente começar a falar sobre problemas, especificamente no cotovelo, né, tem um questionamento também, doutor, de muitos pacientes. Existe um certo medo, um receio com relação à cirurgia, né, principalmente cirurgia do ombro. Há relatos, inclusive, de telespectadores nossos que passaram por procedimentos cirúrgicos no ombro e sentiram uma certa dor, a recuperação um pouco mais lenta. Isso procede ou depende de cada organismo? Depende de cada organismo, sim, depende do procedimento que foi realizado também. Mas o procedimento em si do ombro, eu costumo sempre falar com o meu paciente que é um procedimento, às vezes, quando é cirúrgico, lento de recuperação. Por exemplo, uma lesão do tendão do manguito rotador, todo paciente que passa comigo, eu costumo dizer que a recuperação total gira em torno de 100 a 120 dias, ou seja, próximo aos 4 meses. Não quer dizer que ele vai passar 4 meses com o ombro com dor e parado, mas que ele não vai conseguir voltar à rotina dele normal antes disso. Algumas vezes ele consegue estar movimentando e essa movimentação, essa recuperação é lenta. O grande X da questão, o grande problema normalmente da cirurgia do ombro está relacionado à dor. Essa dor a gente tem como controlar bem, dependendo do procedimento cirúrgico, dependendo do paciente. A gente tem medicação associada à anestesia, quando do procedimento cirúrgico ela também traz bons resultados. Então isso tem subsídios que a gente possa usar para controlar bastante essa dor. E aí a questão da recuperação, sim, essa vai ser um pouco mais lenta, dependendo do que for. É rotineiro, depois de um paciente ter operado o ombro, que ele fique por algum tempo de tipóia, lógico, dependendo de cada caso. Tem pacientes que ficam 6, 7 semanas de tipóia, tem pacientes que passam 1 semana, 10 dias somente. Então isso vai depender de caso a caso, da patologia, como eu falei. Mas o ombro, de uma maneira geral, é uma articulação que tem uma recuperação um pouco mais lenta, mas que normalmente o paciente fica bem. Na nossa rotina do dia a dia, graças a Deus, o pessoal tem voltado bem para a sua prática diária. E, inclusive, também é um trabalho bem multidisciplinar. Eu friso muito isso, né, doutor? Essa importância de lembrar que o ortopedista, claro, ele vai dar base para esse tratamento, mas que existe um quadro de profissionais que acompanham também, principalmente as pessoas que passam pelo procedimento cirúrgico. O fisioterapeuta é um desses profissionais, né? Essa recuperação depende muito também desse processo de reabilitação, né, doutor? A reabilitação completa de um paciente que tenha feito alguma cirurgia ortopédica, de uma maneira geral, e aí eu costumo dizer que no ombro em especial, ela passa pelo ortopedista, mas ela vai passar depois pelo fisioterapeuta e, por final, pelo educador físico. É fundamental que a gente faça não só a reabilitação, mas ela faça também depois um reforço e um reequilíbrio dessa articulação para que ele não só não volte a sentir dores, como essa lesão não possa acontecer novamente, tá certo? Então, é fundamental isso para que a gente tenha uma recuperação completa do paciente. O ortopedista, o fisioterapeuta e o educador físico. Exatamente. Agora vamos começar a falar um pouquinho dessa outra articulação, o cotovelo. Existem também problemas que acometem essa área. Léo, se você puder colocar, a gente tem imagens também do cotovelo, como é que funciona essa articulação. Eu gosto muito de tratar de conceitos também, mostrar para as pessoas como funciona o organismo, inclusive como se dá esse sistema de movimento do cotovelo, que também, assim como o ombro, acho que é uma das articulações que a gente mais utiliza, né, no dia a dia. O cotovelo, ele tem uma característica que ele tem um movimento, o cotovelo puro e simples, parecido com a do joelho, só que invertida, né? O joelho a gente dobra para trás, o cotovelo a gente dobra para frente. O problema é que, entre aspas, o cotovelo faz parte do membro superior e, com parte do membro superior, ele é fundamental na sua movimentação para que a gente possa ter uma rotina do dia a dia normal. Não adianta você ter um ombro e uma mão funcionante se seu cotovelo está travado. Você vai ter limitação na realização em alguns movimentos. Então é fundamental que eles estejam harmoniosos, ombro, cotovelo e mão,
para que a gente possa no dia a dia estar realizando atividades de trabalho, de casa, de atividade física, desportiva, e que a gente possa conseguir no dia a dia ter uma rotina normal. Então é fundamental. A movimentação do cotovelo, como eu falei, ela é normalmente nesse sentido somente, né, como se fosse fechar, ele abre e fecha o braço, tá certo? Mas essa movimentação, como eu falei, é fundamental, e quando a gente tem limitação dela, ela acaba sendo bastante importante. Existe também tendinite no cotovelo, doutor? Sim, a gente tem as tendinites puras e simples, que são processos inflamatórios dos tendões, e a gente tem as epicondilites. Essas epicondilites são um tipo de tendinite que acometem exclusivamente o cotovelo e que tem uma característica um pouco diferente da tendinite, porque tem uma recuperação um pouco mais lenta, mas que a gente consegue também ter bons resultados quando o tratamento é bem adequado. Eu já vi algumas pessoas que têm uma certa limitação no cotovelo e que não sei se foi um problema que foi adquirido ao longo da vida, né? Ou então a pessoa já nasceu dessa forma. Existem problemas congênitos que acometem essa parte do cotovelo, doutor? Sim, a gente tem alguns problemas que vai acometer a movimentação. O mais habitual quando a gente vai encontrar no cotovelo estão relacionados a problema no parto algumas vezes, que é a paralisia obstétrica, onde a gente vai ter uma limitação dos movimentos do ombro e do cotovelo. A gente pode ter pacientes que tenham agenesia de nascimento, que aí vai ter a questão de não ter algum osso, alguma articulação vai ter limitação de movimento. A gente tem sinostoses que colam e travam o ombro de uma maneira geral, né? Então isso tudo pode estar relacionado nesse quadro e a gente acaba tendo. E existem alguns adquiridos também. O pessoal, antigamente era mais comum, mas a gente encontra ainda, o pessoal chama de bracinho de radiola, que é aquele movimento, aquele braço que ele tem um movimento curvo para dentro, que normalmente está relacionado a alguma fratura que o paciente teve na infância, alguma fratura do cotovelo, e que quando colou de maneira inadequada, ou que lesou alguma estrutura e fez com que o braço crescesse dessa forma e gerasse essa limitação de movimento ou movimento inadequado. Por isso que, inclusive, quando a pessoa sofre algum tipo de luxação, algum tipo de fratura, é importante seguir todas as orientações médicas, né? Porque tem pessoas que engessam, por exemplo, o braço, até propriamente as crianças, que, enfim, no dia a dia acabam tendo muitas luxações, muitas fraturas, são pessoas, crianças são muito enérgicas, né? Então, isso é muito perigoso, né, doutor? Não seguir essas orientações, não passar determinada quantidade de dias conforme a orientação do médico, com aquele gesso, tem gente que tira antes do tempo, tudo isso pode causar esse tipo de problema, né? Normalmente a gente tem um equilíbrio no cotovelo. O cotovelo é uma articulação de difícil tratamento com o gesso, a gente costuma falar por conta disso, porque a gente não pode esperar tanto tempo, porque é uma articulação que normalmente gera bastante rigidez. Se a gente passar muito do tempo que deveria, esse cotovelo vai ficar duro, e para recuperar esse movimento dá bastante trabalho, às vezes acaba sendo até impossível o movimento que ele tinha antes, ou então tirar antes do tempo, que a consolidação não aconteceu, em que a gente possa ter algum desvio, porque o ombro ou o braço do húmero do cotovelo não estava colado ainda adequadamente, e aí quando a gente vai mover ele pode ter algum desvio. Então gera bastante dificuldade nesse sentido, por isso que é fundamental acompanhar de perto pessoas que têm esse tipo de fratura, para que a gente possa ter uma recuperação completa desse movimento. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, o cotovelo tem a característica, ele não perdoa. Você pode ter um braço que não tenha movimento, ou um braço que tenha um movimento inadequado e que gere dor no futuro para o paciente. Pois é, agradecemos demais a sua presença desde então, doutor. Obrigada pela sua contribuição de sempre. Com certeza as portas continuam sempre abertas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, a gente sempre poder conversar, tentar ajudar as pessoas. A ideia da gente é essa, tentar ajudar sempre. E quando tiver à tua disposição, é só chamar que a gente está aqui na TV Nordestina. Pois é, o Saúde Ativa está aqui para isso, para responder seus questionamentos, tirar suas dúvidas, dar dicas interessantes para o seu dia a dia. Nós estamos aqui sempre às 9 horas da noite, nas quartas-feiras, na TV Nordestina. Nos acompanhe, não perde. Próxima quarta-feira, às 9 horas, tem muito mais Saúde Ativa para você. Até lá!